Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. O vídeo de hoje é dedicado a todo o povo do Rio Grande do Sul que estão sofrendo com desastres ambientais, enchentes e que muitas pessoas já perderam tudo que tinham. Aos animais também, aos voluntários que estão ajudando e as pessoas que estão ajudando de alguma maneira, seja rezando, seja mandando energias positivas, também doando alimento, roupa, né? E tudo que podem para ajudar esse povo que realmente perdeu tudo. Um grande abraço a todos e eu espero que vocês se reergam o mais rápido possível e tudo vai dar certo no final. E agora vamos pro vídeo e vamos falar sobre duas das maiores potências desse mundo, Rússia e Austrália, o que me surpreendeu muito nesses dois países. Bom, gente, que a Rússia é uma grande potência olímpica, todo mundo já sabe. E também deu alguns escândalos aí, né, que aconteceram. Mas vocês sabem da história por trás disso? Como eles chegaram a ser grandes campeões olímpicos, com grandes atletas e tudo mais? Bom, eu conto pra vocês. Antigamente não existia nem Rússia nem União Soviética. Antes era um regime, não era um regime, era uma Rússia czarista. A transição da Rússia czarista para a União Soviética deu início a uma guerra civil ali no país. Aí sim o esporte entra como uma participação para a pedagogia, para uso militar também, né, para uma função mais militar, que eles diziam que era para educar, ensinar e curar também. Junto da União Soviética veio o Programa de Educação Física para as Escolas. Lá, esse programa existe até hoje com escolas de esportes específicos e também nas escolas normais, e que revela muitos atletas russos desde então, né? É literalmente uma fábrica de campeões. Uma curiosidade sobre a introdução de esportes na Rússia foi que o vôlei, o futebol e o atletismo, eles foram estimulados no país para fortalecer alianças entre outros países, né? Mas até hoje o vôlei, por exemplo, é muito forte no país, sendo já campeão mundial, vice-campeão mundial, já sendo campeão olímpico também. Então, no masculino, no feminino não tenho certeza. Então, assim, se tornou um esporte muito popular, uma modalidade muito popular lá na Rússia. Por volta de 1930, a União Soviética começa a participar regularmente dos Jogos Olímpicos. Até o final da era soviética, eles foram líderes do quadro de medalha 6 das 9 competições que eles participaram dos Jogos Olímpicos. Em 1991 acontece uma nova revolução que tira a União Soviética e entra o governo atual da Rússia. Agora nós vamos falar sobre o escândalo de doping no país que chocou o mundo do esporte. Em novembro de 2015, a Agência Mundial de Antidoping apresentou um relatório sobre problemas de dopagem no país. E aí que foi um escândalo, porque logo depois que saiu as notícias, o chefe do laboratório de antidopagem, ele simplesmente destruiu mais de 1.400 amostras para não ter rastros e logo renunciou ao cargo que ele tinha. O maior número de atletas usando substâncias ilegais foi na modalidade do atletismo. Logo na próxima Olimpíada, que aconteceria aqui no país em 2016, na Rio 2016, né, a Confederação de Atletismo Russa foi noticiada que não iria poder competir, e foi feito. Em outras modalidades, os atletas russos puderam comparecer, puderam participar, tanto que vários foram campeões olímpicos e foram para pódios e enfim, né? Já em Tóquio, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, resolveu retirar a Rússia dos Jogos Olímpicos. Retirar a Rússia, não os atletas da Rússia, veja bem. Então assim, os atletas eles competiam, mas eram atletas neutros, eles não estavam representando o país da Rússia. E claro que o esquema de antidoping, ele assim, ficou muito mais rígido para os russos. Como está a situação nessa próxima Olimpíada de Paris 2024? Bom, o que acontece? Agora, os atletas da Rússia, eles vão poder competir ainda normal, mas é com bandeira neutra e não pode mencionar o país de origem. Assim, eles são realmente atletas como se não tivesse país. Quando algum atleta russo for subir ao pódio, não vai ter bandeira da Rússia e nem o hino da Rússia. Mas essa situação é pelo doping e também pela guerra que está acontecendo da Rússia com a Ucrânia. Agora sim, eu vou explicar para vocês como funcionava o esquema de antidoping. O atleta entregava sua amostra e durante a madrugada, pelo que eu entendi, o dirigente da Rússia ou alguém ali do esquema ia e trocava a amostra do atleta que estava contaminado para uma amostra que não estava contaminada. E essa amostra que não estava contaminada, que era pura, né?
ela era do mesmo atleta, só que foi colhida, tipo assim, muito antes do tempo. Então, basicamente, era assim que funcionava. Por isso que nunca achavam nada e sempre achavam que estava tudo bem. Agora, o que é considerado doping? Bom, são substâncias que influenciam ou favorecem o resultado final do atleta. Mas quais são essas substâncias? Bom, são anabolizantes, hormônios, beta-bloqueadores, estimulantes, analgésicos que não são, né, recomendados, que não podem ser usados, narcóticos, diuréticos e, claro, drogas, né? Mas assim, apesar de tudo isso, a Rússia realmente tem atletas que são um exemplo, que são muito bons, que são grandes campeões olímpicos, né? Ou não apenas só campeões olímpicos, são campeões mundiais, são medalhistas olímpicos, então isso também conta. Vou falar alguns aqui que eu conheço, que são muito legais de assistir as provas deles, eles são realmente muito bons, é impressionante, assim. Sergei, não sei falar. Sergei Petyukin. Ele foi um atleta de vôlei, campeão olímpico em 2012, medalhista de prata em Sydney 2000, medalhista de bronze em Atenas e em Pequim 2008. Angelina Melnikova, ela é uma atleta de ginasta, da ginástica artística. Ela é campeã olímpica por equipes em Tóquio 2020. Ela é bem novinha, ela tem 23 anos. E também ela foi medalhista de prata por equipes na Rio 2016. E também medalhista de bronze em Tóquio 2020 no solo e no individual geral. Agora eu vou falar também sobre outra atleta que ela é bem conhecida no mundo do esporte, no mundo do atletismo, que é a Yelena Isinbayeva. Ela é bicampeã olímpica, maravilhosa, assim. Ela é atleta de salto com vara. Ela tem até hoje o recorde mundial, se eu não me engano, posso estar enganada aqui nas minhas informações, mas com o que eu apurei, ninguém ainda bateu o recorde mundial dela e nem olímpico. E ela foi campeã olímpica em Pequim e Atenas. E foi medalhista de bronze em Londres 2012 também. Agora falando da querida Austrália, querida Austrália. A Austrália, ela tem uma história parecida com a do Brasil. Ela foi descoberta por um país europeu também. E a colonização dela também não é diferente da do Brasil, mas a história se deu bem diferente da nossa. A Austrália, ela foi descoberta, mais uma vez, por um navio que foi financiado pela coroa britânica. Então, os ingleses britânicos que descobriram a Austrália. O primeiro nome da Austrália foi Novo Gales do Sul. Nova Gales do Sul? New South Wales. Nova Gales do Sul é melhor, né? Bom, e para colonizar essas pessoas, na verdade, já tinham nativos, né? Como aqui no Brasil, como já tinham os índios, os nativos. Na Austrália também tinham os índios, mas eles queriam colonizar com mais pessoas, enfim. E aí eles trouxeram presos com pena de mais de 7 anos para colonização ali do país. Antes, esses presos, eles eram enviados para os Estados Unidos, que eles, também tentavam colonizar. Mas aí, como teve a independência dos Estados Unidos, eles começaram a migrar essas pessoas, esses presos, para a Austrália. E isso foi no auge da migração. Foi uma migração bem forte, realmente. A independência australiana veio em 1901 e o esporte, assim como a Rússia usou o esporte para trazer mais pessoas, para perto do país, a Austrália também fez isso. Lembra que eu falei dos nativos da Austrália, os aborígenes? Então, aqui tem uma parte muito importante da Austrália para com essas pessoas. O que acontece? Os aborígenos, eles foram excluídos, tanto os aborígenos quanto os chineses e as pessoas pretas também do país. O que acontece? Para serem inclusos novamente, os aborígenos, eles usavam o boxe para lutar. Então, é isso que eles faziam para tentar ser inclusos novamente e para ter o direito civil deles feito. Então, assim, é uma maneira bem rasa de se explicar realmente o que eu vou falar aqui, tá? Mas o boxe ajudou eles a entrar dentro da civilização e ter os direitos deles sendo realmente feito. A Austrália, ela recebe muito investimento para o esporte com o objetivo de tornar grandes atletas campeões olímpicos e campeões mundiais também, enfim. Esse incentivo vem de treinadores, de técnicos, de ex-atletas, tudo para manter o alto padrão de investimento. O que ajudou muito o país a ter também essa visibilidade, esse investimento no esporte, foi ser um país sede, com uma cidade sede para os Jogos Olímpicos. Isso aconteceu 2 vezes. Em 1956
foi feito os Jogos Olímpicos de Melbourne, eu não sei falar novamente, e também em 2000 em Sydney. Bom, os atletas australianos literalmente dominam a água. A natação é o forte deles. O país arrecada mais de 60 medalhas na natação. Natação de todas as categorias. Borboleta, nado livre, costa, peito, revezamento, 4x100, 4x200, medley, enfim. São assim muitas medalhas. Além da natação, existem outros esportes aquáticos que a Austrália domina, que é o remo, a canoagem, a vela, saltos ornamentais, que é, que você pula lá pra água, e muito mais. Ah, e eles também são muito bons no atletismo. Agora eu queria contar pra vocês alguns atletas da Austrália. E alguns não são da água, mas a maioria A maioria é nadador. Stephanie Rice, ela é tricampeã olímpica. Ela foi tricampeã olímpica nos 200 metros medley, 400 metros medley e revezamento 4x200. Sally Pearson é uma atleta velocista com barreira. Ela foi campeã olímpica em Londres e prata em Pequim. Ian Thorpe, ele é muito famoso no país, porque ele também é atleta de natação e ele ganhou nada mais nada menos que 5 ouros olímpicos. Vamos a eles. 3 em Sydney e 2 em Atenas. Medalhas de prata ele tem 2, uma em Sydney e outra em Atenas. E medalha de bronze ele tem uma em Atenas 2004. Esse foi um vídeo muito de descobertas e culturas diferentes, apesar de ser um pouco parecida aqui com o Brasil, é um pouco diferente, trazendo um pouco de história, trazendo um pouco de notícia para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo feito com muito amor. Para você que está com curiosidade ou algum questionamento, alguma dúvida sobre algum desses atletas ou alguma parte da história que eu contei, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui se você gostou ou não, tá? E não esquece também, mais uma vez, deixa nos comentários aqui o que você quiser. Fique à vontade. E até o próximo vídeo. Aqui a informação não para. Tchau!